Minha esposa me humilhou tanto que ela nem tentou esconder o fato de sua infidelidade, como muitas esposas infiéis fazem, por exemplo. Em vez disso, ela tentou colocar tudo em exposição pública. Fiquei confuso no começo e não sabia o que fazer. Mas o karma colocou tudo em seu devido lugar. Felizmente, finalmente acabou. Se alguém tivesse me avisado sobre a dor de cabeça de planejar um casamento grande, eu teria recusado imediatamente. Mas como é frequentemente o caso com essas coisas, os verdadeiros desafios se revelam gradualmente, geralmente quando é tarde demais para recuar. Já fui casado antes, e felizmente. Agora aprecio totalmente a escolha de minha falecida esposa Julie por um casamento pequeno. Foi um evento adorável e íntimo com um mínimo de confusão, apenas amigos próximos e familiares, tranquilo e romântico. Mas minha nova noiva Raquel insistiu em um grande espetáculo, um casamento enorme com todos os enfeites. Quem se importa se a cor do guardanapo combina com as flores? Certamente não eu. Mas para todos os outros envolvidos, parecia crucial. E por todos os outros, quero dizer as mulheres. Meu futuro sogro sabiamente ficou de fora. Então me vi à mercê da minha sogra Raquel e da melhor amiga dela Amber. Claro, fui consultada sobre questões como se a igreja deveria ser adornada com rosas ou lírios, mas parecia que todos me consideravam incompetente em tais questões, o que não estava longe da verdade. De vez em quando, eu tentava levantar objeções referenciando minha linda e humilde cerimônia com Julie, mas minhas preocupações eram desconsideradas. Na verdade, meus comentários pareciam provocar hostilidade declarada, por razões que desconheço. Sim, eu já experimentei o amor antes, um amor profundo, profundo. Perdi tragicamente minha amada esposa em um acidente bizarro. Mas isso significa que eu nunca mais devo falar dela? Devo tratá-la como se ela nunca tivesse existido? Absolutamente não. Raquel estava bem ciente do meu passado, e Julie sempre terá um lugar especial no meu coração. Depois de suportar semanas de interesse fingido em inúmeras decisões triviais, senti que merecíamos uma pausa. Parecia que tudo estava resolvido e as coisas estavam progredindo suavemente. Até mesmo questões mundanas como o tipo de guarda-chuva para a chuva repentina e o carro para transporte da igreja para a recepção foram resolvidas. O único detalhe que ficou indeciso, que eu sabiamente escolhi não mencionar, foi a possibilidade de um ataque nuclear repentino na cor dos trajes de proteção ABC. De qualquer forma, todos pareciam contentes com o progresso dos preparativos, embora eu sentisse que uma questão urgente permanecia. Era imperativo restabelecer uma conexão com a mulher com quem eu pretendia me casar em breve, que parecia um tanto distante, provavelmente devido ao estresse do planejamento do casamento. Raquel sempre entendeu meu passado com Julie e me ajudou a superar minhas lutas. Ela me tirou de uma depressão profunda e me reintroduziu à vida. Ela até tolerou o deslize ocasional de chamá-la de Julie durante momentos íntimos, embora isso tenha ocorrido com menos frequência ao longo do tempo. Conforme meu amor por Raquel cresceu ao longo dos meses, talvez correspondendo ao que eu sentia por Julie, ela fez alguns ajustes, como remover as fotos de Julie da nossa casa depois que nos mudamos. Houve desentendimentos sobre ficar com os pertences de Julie e redecorar, mas perseveramos, sabendo que não seria fácil. Apesar dos desafios, nosso amor floresceu, levando-me a pedi-la em casamento. Sua concordância veio após um período surpreendentemente prolongado de contemplação, que me pegou desprevenido e me deixou um tanto decepcionado. Dada sua busca incansável por mim, eu tinha assumido que ela compartilhava meus sonhos, mas ela apenas me encarou sem expressão pelo que pareceram horas, embora tenham sido apenas segundos. Sim, Alex, eu quero me casar com você, mas... Mas o quê? Alex, você sabe que algumas coisas não têm sido exatamente fáceis para mim por aqui. O que quer dizer, Julie? Ela apenas olhou para mim com uma expressão de dor. Oh, droga! Raquel? Eu quis dizer Raquel, é claro. Alex, você é um cara legal, e eu sei que você passou pelo inferno. Eu também acredito em você quando diz que me ama, mas temo que você ame mais de uma mulher. Raquel, por favor, acredite em mim. Estou muito acostumada com o nome Julie. Eu te amo. Eu amo somente você.
Ela começou a chorar e voou para os meus braços. Sim, Alex, eu vou me casar com você, mas por favor não me machuque muito, ok? Eu não vou, Raquel, eu não vou. Aquele momento não foi o meu melhor, mas eu esperava que meu pequeno erro não prejudicasse muito nosso relacionamento. Parecia haver uma leve tensão entre nós depois, embora o motivo exato não estivesse claro para mim, dado que o estresse dos preparativos também começou a pesar sobre mim. Minha estratégia era consertar as coisas com Raquel, que estava um pouco irritada no momento, organizando um fim de semana surpresa de bem-estar no norte. Seu humor vinha se deteriorando constantemente durante o processo de planejamento e, apesar de seu envolvimento pesado, isso não parecia lhe trazer nenhuma alegria. De qualquer forma, estava tudo definido agora. Tudo o que faltava era realmente darmos o nó. Eu esperava fervorosamente que meu fim de semana surpresa fosse um sucesso. Eu estava comprometido a evitar qualquer menção a Julia ou detalhes do casamento a todo custo. Oh, Alex! Eu até ganhei um beijo naquele momento, o que se tornou bem raro. Um fim de semana romântico de bem-estar? Oh, querida, isso é adorável. Obrigada. Ela pareceu genuinamente satisfeita, e me dei conta de quão tenso eu estava, temendo rejeição mais uma vez. Mas minha surpresa foi bem recebida. Excelente. Exatamente o que precisávamos para consertar nosso relacionamento tenso. Sim, já estive lá antes. O hotel é encantador. Eles têm uma área de spa fantástica. Julie gostou particularmente do restaurante de frutos do mar, você verá. Vai ser maravilhoso. Droga, mencionei Julie de novo. Eu me amaldiçoei. Mas, além de um rápido olhar estranho, Raquel não respondeu. Chegamos cedo ao hotel e, apesar do clima inclemente, tudo parecia quase perfeito. O hotel era adorável, o spa parecia delicioso e nosso quarto superou as expectativas. Conforme nos acomodávamos, não pude deixar de pensar que teríamos um tempo maravilhoso nos reconectando. Reparar nosso relacionamento parecia promissor, e a possibilidade adicional de intimidade não fez mal a Alex, este quarto é fantástico. Sim. Quando o tempo melhorar, você terá uma vista do lago daqui. É bem romântico. Que adorável! Como você sabia? Eu já fiquei neste exato quarto antes. Ah, você já esteve aqui antes. Bem, sim, eu tenho. Evitei mencionar Julie. Ah! Ela pareceu um tanto surpresa. Você pediu esse quarto especificamente? Sim, eu gosto dele. Entendo. Ela parecia um pouco chateada, e eu senti uma ponta de aborrecimento se infiltrando. Por que eu deveria pagar meu passado com Julie? Raquel sabia que eu a amava, então por que a insegurança? Era um problema tão grande ficar no mesmo quarto que eu dividia com minha falecida esposa? Isso me trazia boas lembranças, e eu não via problema nisso. O tempo piorou rapidamente, e logo depois que chegamos, ele se transformou em uma forte tempestade de neve. Michael, um simpático membro da equipe da recepção, nos informou que ficaríamos confinados no hotel por vários dias. Estranhamente, não me importei. Na verdade, achei um tanto romântico. Eu não tinha planejado me aventurar muito para fora do nosso quarto de qualquer forma, exceto para refeições essenciais e relaxamento ocasional no spa. Fiquei até aliviada que atividades ao ar livre estavam fora de questão. Parece que teremos um tempo romântico extra, comentei com Raquel. Ela parecia menos que entusiasmada por algum motivo. Só espero não perder muito trabalho, ela retrucou inesperadamente, uma pitada de aborrecimento surgindo em sua voz. Um sutil sinal de alerta soou no fundo da minha mente. Vamos comer alguma coisa? Eles têm um restaurante fantástico. Claro. Pedi uma mesa específica ao garçom, e a sorte estava do nosso lado. Estava disponível. Você quer dizer que já se sentou nessa mesma mesa com Julie antes? Sim, a vista daqui é linda. Devo usar uma peruca? Uma peruca? Sim, talvez até me vestir como Julie. Raquel, isso é absurdo. Alex, isso precisa acabar. Você sabia do meu passado o tempo todo. Sim,
mas não estou aqui para reviver seus momentos com ela. Quero criar novas memórias com você. Não quero repetir o que você teve com ela. Eu sou Raquel. Não sou uma substituta para Julie. Raquel, eu sou quem eu sou. Julie é uma parte significativa da minha vida e do meu passado. Então eu deveria dividir você com outra mulher pelo resto da minha vida? Me dividir? Eu não vejo assim. Mas eu vejo. Bem, não posso mudar isso, respondi me sentindo um pouco chateado agora. Se é assim que você vê, então sim, você terá que me compartilhar com a memória da minha falecida esposa. Você sempre soube o quanto eu a amava. Se eu tiver que dividir você, é melhor você prestar atenção, amigo. Talvez isso ajude você a entender o que significa dividir um cônjuge, ela declarou em voz alta. Eu entendi que essa situação era difícil para ela, e talvez uma abordagem mais diplomática teria sido melhor. No entanto, também era uma questão delicada para mim, e antes que eu pudesse falar mais sobre isso, ela saiu abruptamente da mesa. Durante o almoço, o hotel tinha organizado um buffet. Raquel foi até lá, e depois de algum tempo, decidi que seria sensato segui-la, com o objetivo de conversar e aliviar qualquer tensão. Ela já estava bem à minha frente na fila, onde notei um homem alto e atraente demonstrando claro interesse nela. Eles conversaram, ela riu, ele tocou levemente seu braço, e ela retribuiu com um toque gentil. Eles pareciam quase um casal contente. Embora ciúmes não fosse tipicamente minha inclinação, essa situação era desconcertante, fazendo meu pulso acelerar. Seria algum tipo de retaliação? Observei com leve surpresa enquanto eles continuavam a interagir amigavelmente. Eles brincavam e serviam comida um ao outro, exibindo uma vertigem quase adolescente. Depois que seus pratos estavam cheios, eles selecionaram uma mesa pequena para dois, causando arrepios na minha espinha. O que ela estava pensando? Finalmente chegando ao fim da fila, peguei uma cadeira de uma mesa próxima e me juntei a eles. Olá, sou Alex, o noivo de Raquel. Eu me apresentei, estendendo minha mão para ele. O idiota nem sequer reconheceu minha presença, muito menos olhou em minha direção ou apertou minha mão. Eu a retirei, ganhando uma risadinha de Raquel. Isso doeu. Droga, ela estava tentando me machucar intencionalmente. Raquel, o que você está fazendo aqui? Comecei a me sentir seriamente irritado. As pessoas ao redor começaram a notar a situação. Estava ficando bem embaraçoso, mas necessário. Raquel decidiu entrar no jogo de me ignorar completamente. Ambos pareciam achar isso divertido e continuaram conversando sobre assuntos triviais. Eu permaneci na mesa deles por pura teimosia. Recuar não era uma opção, então eu suportei, embora me sentisse profundamente humilhado. Elas discutiram vários tópicos, seus empregos, o hotel, suas famílias, mas Raquel habilmente evitou qualquer menção a mim ou ao nosso casamento que estava por vir. Você é uma mulher incrível, Raquel. Estou emocionada por termos nos conhecido aqui, e não acredito que você esteja aqui sozinha. Dani, eu também acho você muito atraente, e estou feliz que ficamos presos na neve. Acho que vamos nos divertir muito aqui. Raquel, gritei alto. Agora todos estavam olhando para nós, mas eu não me importei. Eles ainda conseguiram me ignorar calmamente. Não é exatamente a maneira mais cativante de tratar um futuro marido, pensei enquanto fervia de raiva. Por fim, Raquel se inclinou sobre a mesa e deu um beijo nos lábios de Dani. Suspiros irromperam daqueles ao nosso redor, uma pontada aguda de mágoa percorrendo-me. Eu me senti fisicamente ferido, incapaz de intervir devido à minha aversão à violência. Recuar também não era uma opção, eu não suportaria deixá-los sozinhos. No entanto, Raquel enfrentaria minha ira mais tarde. Raquel, se você quiser ficar comigo, pare com essa tolice, eu o avisei. Dani, por que você não me mostra seu quarto? É muito barulhento aqui, Raquel sugeriu, pegando até Dani desprevenido com sua ousadia. Previsivelmente, ele não protestou. Eles partiram, deixando-me para trás em choque. Sem outro recurso, voltei furtivamente para o nosso quarto, sentindo o peso do olhar do restaurante caindo sobre mim, completamente humilhado.
Eu não poderia obrigar Raquel fisicamente a permanecer fiel, poderia? Se ela escolhesse ir embora, eu estava impotente. Naquele momento, eu estava sobrecarregado demais para considerar as implicações a longo prazo. Sozinho em nosso quarto, tentei inutilmente me distrair com um livro, consumido por uma mistura de fúria, mágoa, tristeza e decepção. Dúvidas sobre nosso casamento me atormentavam. Eventualmente, um pensamento rompeu meu entorpecimento. Abordei Michael, o simpático recepcionista, solicitando o número do quarto de Dani. Apesar de sua atitude compreensiva, ele não podia revelá-lo, mesmo que fosse 107. Eu me agasalhei com roupas quentes e circulei o perímetro do hotel. Michael me informou que o quarto 107 ficava no térreo e era visível de fora. Ao localizar o quarto, fiquei surpreso ao encontrar as cortinas abertas. Eles estavam aconchegados no sofá, parecendo bem à vontade um com o outro. Felizmente, eles estavam completamente vestidos, embora eu não tenha conseguido evitar tirar uma foto com meu telefone. Conforme a noite escurecia lá fora, as luzes do quarto permaneciam acesas. Eventualmente, eles me notaram espiando para dentro. Raquel inicialmente engasgou, então relaxou visivelmente e gesticulou em minha direção. Ambas acenaram, sorrindo, e voltaram a se beijar, aparentemente para meu benefício. Tirei outra foto antes de recuar. A visão era demais para suportar. Eu temia que o desrespeito flagrante deles pudesse prejudicar irreparavelmente nosso relacionamento. De volta ao meu quarto, esperei ansiosamente, me sentindo um desastre, incapaz de me concentrar em qualquer coisa além da minha aflição. Eu queria poder ser estoico e desdenhoso, mas eu ainda a amava. Mais tarde naquela noite, eu me aventurei no restaurante e os vi juntos, parecendo um casal profundamente imerso na companhia um do outro. Eu tirei mais fotos antes de optar pelo serviço de quarto para me poupar de mais humilhação. Eu esperava que ela viesse ao nosso quarto depois do jantar para fazer as pazes, mas minha expectativa foi em vão. Às 22 horas, visitei o quarto deles novamente. Embora as cortinas estivessem fechadas, havia frestas suficientes para olhar para dentro. Uma luz fraca iluminou a cena onde eles estavam se beijando novamente. Tentei manter a compostura, me distanciando da situação, esperando tirar mais fotos sem me sentir mal ou fugir. No entanto, meu plano desmoronou quando a testemunhei começar a tirar as roupas. Foi uma dança lenta e sensual para ele que me causou uma dor profunda, pois era algo que ela nunca tinha feito para mim. Afinal, ela posou para ele seguindo suas instruções. Ele apontou para o chão, e ela obedientemente afundou na frente dele. De alguma forma, consegui continuar a filmar, mesmo me sentindo deprimido. Apesar do frio cortante que me fez tremer, documentei todo o contato deles. Saí assim que eles terminaram e me aninhei no sofá. Voltei para o nosso quarto, derramei algumas lágrimas, desabafei minha frustração dando um soco na cama, então carreguei as fotos para meu drive na nuvem antes de finalmente conseguir dormir com a ajuda de um comprimido para dormir. Acordei por volta das 9 da manhã e encontrei Raquel sentada na cadeira, me observando em silêncio. Nenhuma palavra foi trocada entre nós. Minha raiva se dissipou, substituída por uma tristeza profunda. Pensamentos sobre o que poderia ter sido inundaram minha mente. Ela poderia ter sido minha esposa, e poderíamos ter tido filhos, mas todas essas possibilidades desapareceram em poucas horas. Não consegui detectar nenhum remorso em seu comportamento. Em vez disso, ela parecia estranhamente contente. Isso me fez pensar se ela estava alheia ao impacto em nosso futuro ou simplesmente não se importava. Talvez nos separar tenha sido sua intenção o tempo todo, embora ela pudesse ter executado com menos dor. Se sentindo melhor agora? Ela perguntou. Não, eu respondi categoricamente. Vou passar o dia com Dani e até podermos ir embora. Já mudamos minhas coisas para o quarto dele. Depois, volto com você. Pelo menos até você trazer Julie de novo. Ela explicou isso calmamente. Não, eu respondi em um tom similarmente distante. Já está resolvido. Tente aproveitar seu tempo aqui. E com isso, ela simplesmente foi embora. Eu não conseguia acreditar o quão repentinamente ela se tornou uma pessoa tão arrogante. Ela realmente mudou,
Ou eu sempre a julguei tão severamente? Estava claro que ela não pretendia terminar nosso relacionamento. Ela só queria deixar claro. Não é aceitável. Sim, talvez eu tenha sido um pouco descuidado ao mencionar Julie repetidamente, mas a reação dela foi completamente desproporcional. Concluí que estava tudo acabado entre nós. O dilema era que eu tinha que permanecer no hotel. Meu instinto me pedia para fugir, para escapar dessa situação terrível, da minha sensação de desamparo e constrangimento, e, mais importante, de Raquel. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Fiquei um tempo olhando para a parede, meus pensamentos presos em um ciclo atormentador. Não, isso não estava me levando a lugar nenhum. Ficar pensando nisso não ia resolver nada. Estava apenas prejudicando meu bem-estar mental. Eu precisava me distrair até conseguir deixar essa bagunça para trás. Tudo bem, eu poderia muito bem ir pegar algo para comer, decidi. Enquanto eu ia para o café da manhã, meu novo amigo Michael me interceptou. Você não deveria ter que suportar isso. Estou aqui há algum tempo, então conheço bem os padrões climáticos. As estradas só estarão acessíveis por um curto período hoje. Calculo que em cerca de 1 ou 2 horas, você poderá partir com segurança seguindo o caminhão de suprimentos. Por motivos de segurança, não revelaremos essa oportunidade aos outros convidados. No entanto, com seu 444, você deve se virar bem. Outra tempestade está prevista para o meio-dia, o que provavelmente bloqueará as estradas por mais 3 a 4 dias. Como mencionei, você não deveria ter que passar por isso. Recomendo fortemente que você vá embora, ele disse com empatia genuína. Obrigado, Michael, respondi sinceramente, sentindo como se ele tivesse acabado de me resgatar de uma situação terrível. Cada momento gasto aqui estava diminuindo ainda mais minha autoestima. Só ter a chance de escapar levantou meu ânimo. Rapidamente arrumei meus pertences, fiz o check-out e esperei no meu carro pelo caminhão de suprimentos para liderar o caminho. Isso ajudou a limpar o caminho e poderia ajudar se eu encontrasse algum obstáculo. No entanto, cheguei à rodovia sem problemas. A viagem para casa pareceu interminável. Minha mente ainda estava se recuperando dos eventos recentes e meu humor combinava com o tempo ruim lá fora. Uma coisa era certa, o casamento estava cancelado. Eu cancelaria tudo. A miríade de decisões triviais de repente pareceu completamente sem sentido. Estranhamente, essa percepção me trouxe algum consolo. Ninguém jamais saberia se a sobremesa era realmente adequada para um casamento de inverno. Eu tinha escolhido ficar em nossa cidade natal principalmente por causa de Raquel. Apesar de receber ofertas de emprego muito melhores em outros lugares, incluindo uma oferta particularmente atraente em São Francisco, permaneci enraizada. Rejeitar essa oferta foi doloroso, mas Raquel insistiu em ficar perto de sua família, e eu concordei. Agora, com a liberdade recém-descoberta, eu poderia explorar se o emprego ainda estava disponível. Foi quase um alívio, considerando a provação que eu tinha suportado. Eu me senti liberto. Novas oportunidades estavam por vir, prometendo um capítulo totalmente novo da vida. Pela primeira vez, percebi que tinha escapado por pouco de um desastre. Eu ainda não era casado, então podia ir embora sem consequências. No entanto, não pedi Raquel em casamento sem motivo. Eu realmente a amei. No entanto, suas ações no hotel fizeram com que ir embora fosse surpreendentemente fácil. Só de lembrar daqueles eventos recentes, qualquer remorso persistente foi dissipado. Eu sabia que a dor viria, mas, por enquanto, eu precisava me concentrar em forjar meu futuro. Ao retornar para casa, cancelei imediatamente todos os arranjos para o casamento. O local, o buffet, o DJ, tudo. Também enviei cartões para notificar nossos convidados sobre o cancelamento, usando linguagem neutra. Infelizmente, devido a circunstâncias imprevistas, precisamos cancelar nosso casamento. Embora eu pudesse ter sido mais duro em minhas palavras, não vi necessidade de divulgar os detalhes. Depois disso, liguei para o dono da empresa de São Francisco e expliquei minha situação com franqueza. Alex, venha ao meu escritório. Vamos descobrir algo para você, e você conseguiu o emprego de qualquer forma.
Francamente, estou aliviado que sua ex tenha agido tolamente, ele comentou com uma pitada de diversão. Internamente, concordei, embora ainda não pudesse compartilhar seu humor. No entanto, encontrei algum consolo no fato de que suas verdadeiras cores surgiram cedo. A dor de perdê-la foi agravada pelas circunstâncias. Pedi demissão do meu emprego, coloquei meus pertences no carro e parti do apartamento que dividimos. Por capricho, até deixei um gesto mesquinho na gaveta de roupas íntimas dela, embora isso tenha me deixado insatisfeito. Infantil, eu sabia. No entanto, ao embarcar na jornada de 4 ou 5 dias para São Francisco, me vi estranhamente antecipando a solidão, o silêncio e a oportunidade de refletir sobre minha vida. Depois de 2 dias de jornada contemplativa, enfurecida, autoculpabilizante e dolorosa, meu telefone tocou. Olá, aqui é o Alex. Alex, querida, aqui é a Raquel. Temos rede móvel de novo, graças a Deus. As estradas logo também ficarão limpas. Fiquei em silêncio, chocado demais para responder. Toda a dor voltou. Por que eu tinha atendido a ligação? Eu não tinha nada para dizer a ela. Droga! Eu deveria ter verificado o identificador de chamadas primeiro. Eu não conseguia acreditar em como ela parecia composta. Alex, você ainda está aí? Sim. Como você está? Não muito bem. Eu também não. Alex, querida, você cancelou o casamento? Meus pais têm perguntado. Sim, claro. O que você esperava? Que eu me casasse com você. Sério? Alex, por favor. Eu sei que você está magoada, mas, por favor, não faça disso um problema maior. Foi só para fazer você entender a dor de dividir seu parceiro. Sinto muito se foi longe demais, mas eu estava tão magoada e brava com toda essa situação da Julie. Peço desculpas de verdade, não estava pensando claramente. Foi um erro terrível, mas eu pertenço somente a você. Nada precisa mudar. Serei fiel de agora em diante. Talvez, mas esse homem não serei eu. O quê? Alexa, vamos lá, eu sei que você está chateada, mas realmente não foi grande coisa. Essa pessoa nunca foi significativa, eu estava tão bravo com você e magoado. Ok, o que eu fiz foi completamente exagerado. Deixe-me compensar você, certo? Não me importa como você racionaliza isso ou como você percebe isso. Tudo o que eu precisava era tomar minha própria decisão. E foi isso que eu fiz. O resultado é que acabamos para sempre. Devo enviar algumas fotos para seus pais e ouvir a opinião deles? Alex, espero poder ir embora logo. Precisamos conversar. Você pode me pegar aqui, por favor? Não. Por que não? Eu não quero. Você não é mais minha responsabilidade. E eu nem estou mais na área. Alex, onde você está? Por favor, não torne isso tão difícil para mim. Vamos ver, a placa diz que Arney, Nebraska. Você está brincando? Não, estou indo para a Califórnia. Estou começando uma nova vida sem você. Alex! Ela estava chorando agora. Por favor, não me deixe, isso não significou nada para nós. Eu estava apenas com raiva, e as coisas saíram do controle. Sinto muito mesmo. Talvez não tenha significado nada para você. Para mim, tem sido um pesadelo completo. O pior momento da minha vida e o fim definitivo do nosso relacionamento. Alex, por favor, vire-se. Ainda podemos fazer isso funcionar. Não, eu nem quero consertar isso. Você me atormentou e envergonhou publicamente por 2 dias. Isso não foi um erro repentino, você teve bastante tempo para pensar sobre o que estava fazendo. E você intencionalmente me machucou e me traiu abertamente. De novo e de novo. Publicamente. Tentou me minar. Para me derrotar. Não tenho mais interesse em você. Nenhum. Tenho uma boa vida. E eu desliguei. Aquela mulher. O telefone tocou de novo imediatamente. Adicionei o número dela à lista de ignorados. Finalmente,
pude continuar minha jornada em silêncio. Infelizmente, minha recém-descoberta calma foi abalada novamente. Eu bati no volante de vez em quando, incapaz de decidir se estava com raiva ou triste. O silêncio não durou muito. 1 hora depois, o telefone tocou novamente. Alex está ouvindo. Alex, aqui é Cal. Pai de Raquel. Olá, Cal. Alex, o que está acontecendo? Você cancelou o casamento? Sim, não, na verdade, foi Raquel quem estragou tudo com seu comportamento durante nossa viagem. Alex, não pode ter sido tão ruim, pode? Deixa eu te contar. Ela estava flertando ativamente com outro homem no restaurante. Ela me ignorou quando tentei interferir quando ela o beijou em público. Ela declarou abertamente que iria para o quarto dele com ele e continuou. Passei a noite toda com ele. E então ela teve a audácia de vir ao meu quarto e dizer que passaria o fim de semana inteiro com ele. O hotel inteiro estava ciente. O que você acha disso? Acho difícil de acreditar. Deve haver algum tipo de mal-entendido. Você gostaria de ver fotos desse mal-entendido? Eu tenho muitas delas. Eles se beijam em um restaurante. Eles se abraçam no quarto dele. Eles estão envolvidos em intimidade no quarto dele. Eles não esconderam isso de verdade. Eles pareciam gostar de ostentar isso na minha frente. Houve um breve momento de silêncio. Peço desculpas, Alex. Você está certo. Ela claramente não está pronta para o casamento. Por favor, aceite as desculpas da minha filha. Espero que possamos manter contato. Claro, Cal. Sempre tive Sue e você em alta conta. Teria sido maravilhoso ter vocês como família. De fato, é lamentável. Qual é seu plano agora? Estou indo para São Francisco. Pretendo começar do zero lá. Boa sorte, Alex. Você é um homem decente. Adeus, Cal. Droga, aquela ligação doeu de novo. Meu futuro tinha desmoronado em apenas alguns dias. Imaginei Cal tendo uma conversa séria com Raquel. Ele não era de medir palavras. Durante o restante da minha jornada, vários amigos entraram em contato. Não divulguei detalhes, mas senti que a maioria tinha uma vaga compreensão do motivo pelo qual Raquel e eu nos separamos. Eu assegurei a eles que compartilharia meu novo endereço assim que o tivesse. Eventualmente, as ligações diminuíram, permitindo que eu me concentrasse em começar de novo e deixar o passado para trás. Mais fácil falar do que fazer. Pensamentos sobre Raquel me tocaram. Memórias dos bons tempos e daquele fim de semana terrível. Depois de passar 2 meses em São Francisco, fui interrompido em uma sexta-feira à noite pelo som da campainha. Relutantemente, atendi meio que esperando testemunhas de Jeová, apenas para encontrar algo muito pior. Raquel, impecavelmente vestida e visivelmente ansiosa. Fechei a porta prontamente, esperando evitá-la. Apesar dos meus esforços, ela persistiu, mas eu silenciei a campainha. Como ela conseguiu me rastrear? Eu precisava escapar para Bora Bora? Percebi que fugir dela seria inútil se ela estivesse determinada o suficiente. Com um suspiro, eu relutantemente reabri a porta, preferindo confrontar a situação de frente. Mas ela se foi. Um alívio. Na manhã seguinte, às 9, a campainha tocou novamente, me despertando do meu sono. Desorientado, cambaleei até a porta e encontrei Raquel mais uma vez. Sem dizer uma palavra, dei um passo para o lado e a deixei entrar, resignado a encarar o que quer que estivesse por vir. Não havia sentido em adiar a conversa inevitável. Talvez essa charada finalmente chegasse à sua conclusão hoje. Sem trocar palavras, fiz café na cozinha enquanto ela observava silenciosamente. Entregando-lhe uma xícara, peguei uma para mim e me retirei para a sala de estar, ela seguindo o exemplo. Ficamos sentados em silêncio, tomando nosso café. Ela parecia bem, evidentemente fazendo um esforço para me apaziguar. Mas não fez diferença. Meus sentimentos por ela se dissiparam, trazendo uma sensação de alívio. Agora eu podia interagir com ela sem nenhuma emoção persistente, sem vulnerabilidade. Alex,
ela finalmente falou, sua voz tensa. Parecia difícil para ela. Sinto muito. Fiquei em silêncio, não para exacerbar seu desconforto, mas porque não havia nada a dizer naquele momento. Eu me comportei muito mal, eles admitiram. Eu simplesmente assenti em resposta. E eu sinto muito por ter demorado tanto para te rastrear. Você pode falar sobre Julie sempre que precisar. Eu vou ter que lidar com isso. Eu estava me sentindo incrivelmente inseguro. Duvidei do seu amor por mim, pensando que eu era apenas uma substituta para Julie. Você manteve as fotos dela nas paredes, me chamou pelo nome dela durante momentos íntimos, até tinha foto dela na carteira e constantemente a mencionava durante os preparativos do casamento. Então você planejou essa escapada romântica para um hotel de bem-estar, mas parecia uma recriação da sua vida com ela. Foi demais, mais do que eu podia lidar. Perdi o controle. Sinto muito mesmo. Raquel, eu entendo que eu deveria ter sido mais atencioso ao falar sobre ela. Eu me arrependo e peço desculpas. Mas isso não justifica me humilhar ou me trair publicamente. Eu sei. Eu agonizei sobre isso inúmeras vezes. Ficamos sentados em silêncio, incertos sobre o que dizer em seguida. Como você conseguiu me encontrar, afinal? Acho que todos os nossos amigos tinham seu endereço, mas ninguém queria te trair. Tive que pegar emprestado o telefone de alguém para conseguir. Fiquei aliviado ao ouvir isso. Eu tinha bons amigos. Deixei nosso apartamento e meu emprego. Aluguei um lugar a apenas um quarteirão daqui e atualmente estou procurando emprego. Fiquei surpreso, mas não fez diferença, e eu não tinha intenção de responder. A notícia não me agradou. Sinalizou que ela provavelmente continuaria a me perseguir no futuro. Embora isso complicasse minha vida, eu acreditava que tinha força para resistir aos avanços dela. Alex, agora percebo o quão terrivelmente me comportei no hotel, deliberadamente machucando você em público, humilhando você e, finalmente, afastando você. Não deixei outra escolha a não ser me deixar. No começo, eu não conseguia entender por que fiz isso. É difícil compreender por que eu te amava naquela época, e ainda te amo agora. E somente você. Eu não amava Danny. Ele era apenas fisicamente atraente, mas eu não tinha afeição genuína por ele. Eu me esforcei para explicar a mim mesma e aos meus pais por que eu agia daquela forma. Inicialmente, tentei justificar isso como uma tentativa equivocada de ensinar você sobre dividir seu parceiro com outra pessoa, mas eventualmente percebi que isso não era totalmente verdade. Eu sabia desde o começo que eu iria te machucar. Então, qual era o verdadeiro motivo? Meu pai sugeriu que eu estava simplesmente com ciúmes, ciúmes de uma mulher falecida. Você sempre retratou Julie para mim como impecável. Aos seus olhos, ela era o epítome da beleza e da perfeição feminina, sem uma única falha ou discordância. Ela foi colocada em tal hipostilo que me senti inadequado em comparação. Eu estava até hesitante em aceitar sua proposta por causa disso, apesar de ser meu maior sonho. Raquel, eu realmente sinto muito. Claro, Julie tinha suas imperfeições, e nós tínhamos nossos desentendimentos. Mas, depois que ela faleceu, escolhi ignorar esses aspectos, por respeito à sua memória. Peço desculpas se a deturpei para você. Você era mais do que capaz de competir com ela. Eu te amei tão profundamente quanto a amei. Oh, Alex, ela soluçou à beira de se jogar em meus braços. Espere um momento. Quando eu disse que você poderia rivalizar com ela, eu estava me referindo ao passado. No momento presente, você não pode, porque algo manchou muito minha percepção de você. Alex, por favor, me dê uma oportunidade de reconquistar sua confiança, de fazer as pazes de alguma forma. Talvez eu possa simplesmente ficar perto de você até que você se sinta confortável novamente. Eu serei paciente. Você pode até elogiar Julie se quiser. Eu vou aprender a aceitar isso. Não tenho certeza, não é tão simples assim. Vou dedicar meu tempo para reconquistar você de qualquer maneira possível, não importa quanto tempo leve. Raquel, esse foi um discurso bem comovente, confio em você. Obrigada por falar comigo de novo.
Ela parecia incerta sobre o que minha resposta neutra significava para ela. Sem problemas. Estou surpreso com o quão sereno me sinto sobre isso hoje. Desculpe por ontem, minha reação foi indelicada. Fui pego de surpresa. Não se preocupe, Alex. O que você sente por mim? Eu ainda te amo, só você. Não estive com mais ninguém desde aquela noite, e só tive intimidade com ele uma vez. Estou bem indiferente agora. Acho que já superei você. Você não está mais bravo? Não, mas eu também não te amo mais. Ela recuou por um momento, mas então se recompôs. É uma pena, mas isso não vai me parar. Poderia ter sido pior. Você já se apaixonou por mim antes, talvez aconteça de novo. E dessa vez eu vou te tratar muito melhor. Raquel, posso parecer calmo com você agora, mas também não consigo descobrir como posso confiar em você novamente. Sim, posso ter feito algo errado, mas sua reação foi completamente desproporcional. Sempre esperei que outra pessoa me desafiasse. O que você faria se eu esquecesse de jogar lixo no lixo o tempo todo, contratasse um assassino de aluguel, estrelasse um vídeo provocativo? Restaurar a confiança em você nem está nos meus planos agora. Pode confiar em mim. Nunca mais cometerei um erro tão estúpido. E se um dia fizermos as pazes, teremos um contrato. Se você me deixar por qualquer motivo, não terei nada. Nem dinheiro, nem acesso aos nossos filhos. A mesma coisa, se eu te deixasse, você ficaria com tudo. Mas, de qualquer forma, é improvável. Filhos? Não consegui deixar de rir. Sim, no caso improvável de nos reconciliarmos, eu quero filhos. Aqui está o contrato. Surpreso que ela já tivesse preparado algum tipo de projeto, eu o li e imediatamente percebi o quão rigoroso ele era. Ela não vai ganhar nada se nossos caminhos se separarem por qualquer motivo, nem mesmo direitos de custódia ou encontros com potenciais filhos. Eu presumi que provavelmente nem tem força legal. Carla escreveu isso? Sim, é tão óbvio assim? Ele realmente expôs para você, eu presumo. Sim, e a mamãe também, e a maioria dos nossos amigos. Todos eles parecem ter pelo menos uma vaga ideia sobre o que aconteceu, não sei como. Não de mim, só informei Carlos sobre isso. Eu sei. Guarde o contrato, ele já está assinado. Você não precisa assinar, apenas coloque em um lugar seguro. Certo, só para honrar o esforço de Carlos. Mas eu não gostaria de estar com você porque um contrato nos une. E a questão principal continua. Eu não te amo mais. Eu não confio mais em você, eu nem tenho certeza se eu gosto mais de você. A última declaração a surpreendeu um pouco. Nem como eu. Bem, acho que entendo. Eu te machuquei muito, até cruelmente, sem nenhuma razão. Alex, que tal isso? Me mostre São Francisco, sou novo aqui. Dessa forma, você pode me testar só passando um tempo comigo. Vamos ser apenas amigos. Então, foi isso. Eu queria evitá-la? Pareceria que eu estava fugindo dela? Isso seria um sinal de fraqueza. Não, resolvi cultivar um relacionamento amigável com ela. Apesar do que eu tinha dito, eu tinha que admitir que eu ainda gostava dela e não queria me sentir um covarde por evitá-la. Além disso, eu não tinha amigos aqui, então alguma companhia seria bem-vinda. Também seria um bom teste para provar a mim mesmo que eu havia superado, para passar um tempo com ela sem me apaixonar novamente. Eu também não estou muito familiarizado com São Francisco, mas posso mostrar os poucos lugares que conheço. Obrigada, Alex. Mas primeiro, vou fazer o café da manhã. Ela foi até a cozinha, cantarolando e cantando. Ela pode ter sido um pouco confiante demais, pensei. Mas isso não era problema meu. Não me importava mais com a presença dela, mas também não conseguia nos ver voltando. Simplesmente não era tentador, contrato ou não. Nas semanas que se seguiram, ela buscou entusiasticamente oportunidades de passar tempo comigo. Como resultado, a comunicação beirava o absurdo. Ela geralmente se vestia com roupas reveladoras e fazia contato físico sempre que possível.
Uma vez, quando estávamos na minha cozinha, ela estava usando uma camiseta bem larga e estava deliberadamente tentando se inclinar para a frente. Eu não estava interessado em assistir. No entanto, eu joguei junto com ela. Com um sorriso escondido, tentei não olhar para ela, desviando o olhar. Poucos dias depois, de volta à minha casa, ela tentou uma abordagem diferente. Escolhendo shorts combinados com saltos altíssimos, ela passou o dia vasculhando suas roupas, curvando-se e esticando as pernas. Você parece estar procurando por algo, Raquel. Posso ajudar com alguma coisa? O quê? Ah, não, estou bem. Só pensei que tinha perdido meu brinco aqui em algum lugar. Eu entendo. Tive que reprimir meu riso novamente. No dia seguinte, quando fomos às compras, ela foi incrivelmente carinhosa comigo. Não parecia que um minuto se passava sem que ela me tocasse. Apesar disso, escolhi fingir ser ignorante. Era engraçado para mim, mas eu podia dizer que Raquel estava chateada com isso. Ela claramente me desejava, mas eu constantemente rejeitava seus avanços. Provavelmente começou a minar sua autoestima. Eu não queria machucá-la, mas não ia dormir com ela só para satisfazer seu ego. Ela decidiu consertar isso rápido para me ter de volta, e se não der certo, não é da minha conta. Eu simpatizava com ela, mas ceder teria sido muito pior. Só teria dado origem a falsas esperanças. Nosso relacionamento tinha acabado, e nada teria mudado isso. Naturalmente, ela ficou infeliz com esse resultado, mas foi inteligente o suficiente para não expressar seu descontentamento e não colocar em risco nossa frágil amizade recém-descoberta. Algumas semanas depois, Raquel e eu estávamos sentados na minha sala de estar. Àquela altura, os ataques já tinham diminuído um pouco. Alex, quando você vai fazer amor comigo de novo? O que é? Ela perguntou bruscamente. O quê? Eu sabia desde o começo que esse era o desejo dela. No entanto, sua pergunta direta me pegou desprevenido. Ela deveria saber sobre os motivos. Você pode me ter, é claro que você entende isso, apenas para seu próprio prazer, sem quaisquer condições, apenas intimidade, sem apego emocional. Ah, Raquel, não tenho certeza. Ela se levantou e se ajoelhou na minha frente. Por favor, estou pronta para implorar se necessário. Eu não sabia como recusá-la educadamente. Ela era inegavelmente linda. Se ela não fosse Raquel, eu teria concordado alegremente. Mas, infelizmente, era Raquel. A mesma Raquel que me informou friamente. Já foi decidido. Tente se divertir aqui. Ela aproveitou meu estado de perplexidade para tirar a calça jeans. Não foi totalmente surpreendente descobrir uma inscrição semelhante na frente da calcinha dela. A parte de trás era apenas uma corda fina, sem espaço para nenhuma mensagem. Uau! Legal, né? Sim. Minhas respostas foram lentas. A maior parte do meu sangue parece ter abandonado meu cérebro. Comprei 20 conjuntos desses. Planejo usá-los o tempo todo. Só você verá a cueca, obviamente. Mas eu exibirei a camiseta com orgulho para todos os outros. Bem, tecnicamente, eu sei. Não é totalmente verdade. Mas quero declarar minhas intenções. Raquel, as coisas entre nós podem ser mais complicadas. Eu sei. Não posso simplesmente escapar assim. Mas eu queria mostrar a você minha dedicação e afastar a competição. Ainda assim, preciso da sua aprovação para usar isso em público. Se eu concordar, significa que vou aceitá-lo de volta. Sim. Os olhos dela brilharam e eu senti pena dela. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Isso não é possível. Vamos continuar amigos, ok? Sua expressão mudou instantaneamente. Seus olhos brilhando com lágrimas. Ainda assim, ela tentou parecer forte. Tudo bem, Alex. Vou atender às suas necessidades. Lamento ter tocado no assunto. Não queria pressionar você. Peço desculpas também, Raquel.
É surpreendente para mim que possamos passar um tempo juntos casualmente de novo, mas é até onde estou disposta a ir. Eu entendo. Ela parecia realmente desapontada. Sua expressão caiu visivelmente. Alex, eu tenho tempo. Não tenho outros planos para o futuro próximo. Vou continuar tentando reconquistar você. Eu apenas suspirei. Não conseguia pensar em uma resposta adequada. Eu não queria machucá-la, buscar vingança ou impedi-la de seguir em frente me apegando a um relacionamento morto com Alex. Mas eu também não sabia como dissuadi-la de manter a esperança. E foi assim que vivemos por vários meses. Raquel claramente desejava mais contato, se absteve de exercer qualquer pressão. Suas expectativas eram evidentemente altas, mas eu estava firmemente comprometido a evitar qualquer relacionamento genuíno com ela. Eu até comuniquei isso explicitamente a ela, mas isso não pareceu diminuir seus esforços. Então minha vida tomou outro rumo inesperado. Voltando para casa tarde da noite, fiquei irritado ao descobrir que a maldita luz não estava funcionando novamente. Enquanto eu navegava pela quase escuridão, meu pé acidentalmente colidiu com algo macio. Repreendendo a mim mesmo por não ter considerado isso antes, recorri ao uso do meu telefone como uma lanterna. Lá estava uma mulher pequena, encolhida no chão frio. Desculpas, não queria esbarrar em você. Não foi a resposta mais brilhante, mas o que mais eu poderia dizer? Nenhuma resposta. Alô? Alô? Ainda sem resposta. E agora? Deixá-la ali no chão frio de concreto não era uma opção, era? Sem um plano melhor, carreguei a sua pequena mochila para o meu apartamento. Fiquei surpreso com o quão incrivelmente leve ela era. Apesar de parecer suja sob seu longo cabelo loiro desgrenhado, vislumbrei um rosto bonito. Ela parecia estar com boa saúde, mas profundamente adormecida. Então, decidi colocá-la no quarto de hóspedes, cobri-a com cobertores e me retirei para a cama. Em retrospectiva, minhas ações podem ter sido um pouco peculiares, mas eu estava completamente exausto na hora e em meu estado de espírito nebuloso. Parecia o melhor curso de ação. Acordei me sentindo desorientado no escuro, o que era incomum, já que eu geralmente dormia até o despertador me acordar. Dessa vez, no entanto, não foi o despertador que me acordou, mas sim uma sensação, digamos que houve uma sensação inesperada lá embaixo. Surpreendentemente, foi bem agradável, especialmente depois de dormir. Antes que eu pudesse compreender completamente o que estava acontecendo, as sensações mudaram. Eles ainda eram agradáveis, mas diferentes. Em vez de falar, eu estava aproveitando o momento. Tão repentinamente quanto começou, terminou, e ela desapareceu na escuridão sem dizer uma palavra. Eu questionei brevemente sua humanidade, dadas suas habilidades aparentemente noturnas, antes de cair no sono novamente, imaginando se a coisa toda era um sonho estranho. Na manhã seguinte, eu a ouvi cantarolando suavemente no chuveiro. Logo depois, ela apareceu na cozinha enquanto eu fazia o café da manhã. Ela era extremamente magra, mais magra do que eu prefiro, mas tinha um rosto bonito e um sorriso agradável. A atmosfera parecia tensa para mim, embora ela parecesse bem relaxada, devorando meus suprimentos de comida enquanto cantarolava para si mesma. Trocamos algumas palavras sem dizer uma palavra sobre a noite anterior. Por fim, ela se levantou, foi para o quarto de hóspedes, se vestiu e foi para a porta da frente. Minha mente estava ficando para trás dos eventos que se desenrolavam. Obrigada. Você é realmente muito gentil, ela disse, antes de desaparecer da minha vida tão rapidamente quanto apareceu. O que foi isso? Eu fiquei lento ou os eventos simplesmente se desenrolaram rapidamente? Percebi que tinha entrado em um relacionamento íntimo com uma mulher sem nem saber o nome dela, o que era completamente fora do meu caráter. Estou me tornando um homem promíscuo e gentil? Não, eu ainda tinha a desculpa de que estava sendo aproveitado em um estado de fadiga e sonolência. Depois de examinar o quarto de hóspedes, achei-o imaculado. No entanto, enquanto esvaziava o lixo da lata de lixo, encontrei uma agulha que me deu arrepios na espinha. Ah, não, entendi. Acabei de entrar em um relacionamento íntimo com uma mulher viciada, desprotegida. O que eu fiz?
Uma visita espontânea ao médico não revelou DSTs que pudessem ser detectadas imediatamente. No entanto, algumas análises levarão tempo. Decidi pensar antes de me envolver no futuro. Era certo. Raquel persistiu com seus esforços, mas eu permaneci inflexível sobre permanecer apenas amigos, para sua frustração. Eu não conseguia suportar a ideia de ficar vulnerável a ela novamente, especialmente depois do que aconteceu naquele hotel horrível. Embora Raquel pudesse ter uma perspectiva diferente, ela sabia bem quem era o responsável pela rixa e entendeu que pressionar demais só me afastaria. Então, sabiamente, ela se absteve de pressionar tópicos como casamento, filhos ou se estabelecer de forma muito agressiva. Apesar disso, nós dois apreciávamos o tempo que passamos juntos. Embora eu ainda a achasse fisicamente atraente, o amor intenso que eu sentia agora parecia uma memória distante. Poucos meses depois, nos encontramos no meu apartamento prestes a nos sentar para jantar quando a campainha tocou. Eu atendo, Raquel exclamou, levantando-se de um salto. Esse ritual tinha uma importância significativa para ela. Ela sempre insistia em atender a porta e o telefone. Era a maneira dela de marcar seu território, afirmando seu status como minha parceira. Embora eu visse as coisas de forma diferente, não vi razão para elaborar. Eu sabia que a estava usando de alguma forma, mantendo-a por perto para a companhia. Ela esperava mais, embora eu nunca tenha explicitamente frustrado suas esperanças. Era evidente que ela provavelmente suspeitava da verdade e suportou uma dor considerável, mas sua determinação nunca diminuiu. Mesmo depois de todos esses meses, sua persistência me deixou perplexo. Ela era deslumbrante e poderia ter um relacionamento melhor com qualquer outra pessoa. Ainda assim, ela me perseguiu obstinadamente. Sacudindo meu devaneio, me virei para encontrar meu conhecido enigmático parado na porta. Ela parecia tão magra como sempre, exceto por uma diferença notável, sua barriga desproporcionalmente grande. Raquel pareceu um pouco surpresa, embora eu nunca tivesse discutido o incidente com ela. Estava claro que ela entendia as implicações da visita e da condição da mulher. Por favor, entre, ela ofereceu calmamente. Junte-se a nós para o jantar. Meu nome é Raquel. N. Sem mais palavras trocadas, N tomou seu lugar à mesa e ansiosamente começou a comer mais uma vez. Mastigando, ela conseguiu dizer, estou grávida. Já suspeitávamos disso. O mais interessante estava por vir. Isso é seu, ela confirmou, apontando para mim com um garfo que ainda tinha um pedaço de bife espetado nele. Estudei sua textura cuidadosamente, fazendo qualquer coisa para me distrair do que aconteceria em seguida. Você é o único com quem tive intimidade sem proteção, ela acrescentou, casualmente continuando a comer, como se estivesse discutindo o clima. A situação toda parecia surreal. Sério, o único? É difícil de acreditar, retruquei, já me defendendo como um homem e me odiando por isso. No entanto, é verdade. Mas não se preocupe. Quero encontrar uma solução que sirva para todos. Gosto de você e não quero problemas. Além disso, nem sei seu nome. Ela riu, seu comportamento era estranhamente doce. Eu sou Alex. Eu sou Ana. Foi bom passar a noite com você. Risadas encheram o ar, e até a Raquel se juntou a elas. N era inegavelmente doce à sua maneira. Alex? Você passou a noite com ela sem nem saber o nome dela? O tom de Raquel era despreocupado, e seu comportamento calmo e receptivo me surpreendeu. Sim, parece que sim. Eu não deveria estar pelo menos um pouco envergonhado agora? Eu não me importei. Aconteceu. E agora? Você está pensando em interromper sua gravidez? Não, isso não é mais uma opção. Eu poderia ter pensado nisso quando era apenas um aglomerado de células. Mas agora, Alex, eu a vi. Eu vi os exames de ultrassom. Estamos falando de uma pessoa, é simplesmente impossível. Não posso interromper a gravidez. Ela é minha filha. Eu apenas assenti. Eu poderia simpatizar com isso. A reação inesperada de Raquel me deixou atordoado. Sem problemas, nós adotaremos, ela disse alegremente.
O que? Exclamei, deixando cair meu garfo em surpresa. Era apenas a última reviravolta em uma série de choques esta noite, e minha mente lutava para acompanhar as mudanças repentinas. Pare, Alex, isso é assunto para mulheres. Deveria ter sido meu bebê de qualquer maneira se eu não tivesse estragado tudo, Raquel afirmou. Ei, eu interrompi, acho que eu deveria ter uma palavra a dizer sobre isso também. Mas minha opinião foi amplamente ignorada. Raquel já tinha assumido o comando, e para ser honesto, eu me senti aliviado. Eu não tinha ideia de como lidar com a situação. Você é viciado em substâncias ilegais, certo? Como ela sabia? Sim. E você dorme por dinheiro? Sim, mas sempre com proteção. Eu sou saudável, e isso me ajuda a estabelecer a paternidade. Ainda não sei por que não me defendi com Alex. Acho que fiquei chocada com a gentileza dele. Ninguém nunca me ajudou assim antes, ele confessou. Sempre com proteção. Foi isso que me manteve viva, pensei. Repreendendo a mim mesma por minha imprudência. Ok, mas você não pode criar uma criança enquanto usa, Raquel declarou firmemente. Não tenho certeza. Mas, em todo caso, você não pode continuar viciada em substâncias ilegais durante a gravidez. Pode prejudicar a criança, Raquel insistiu. Sim, você está certo. O problema é que eu sou viciado em heroína há muito tempo. Você não pode parar de uma vez. Eu tentei, mas talvez eu não consiga, mesmo pelo bem do meu bebê. Estou com medo. Não sei se consigo. Minha vida é uma bagunça, ele confessou. Seu otimismo anterior foi substituído pelo desespero, a preocupação de Raquel era evidente. E eu me senti sobrecarregada. Assim como o meu. Em todo caso, Alex será obrigado a mantê-lo longe de substâncias ilegais. Ele é o pai, afinal. Você ficará aqui e ele garantirá que você fique limpa durante a gravidez. Eu ficarei em segundo plano enquanto você se desintoxica. Então, adotarei a criança e você estará livre para fazer o que quiser. A prontidão de Raquel em acolher a criança para resolver meu dilema, consertar as coisas e me reconquistar me impressionou. No entanto, eu não estava exatamente emocionado em ser puxado para um relacionamento com ela dessa maneira. Ana era tão contemplativa quanto eu, mas ela chegou a uma conclusão mais rápido do que eu. Você provavelmente está certo sobre as substâncias proibidas. Eu não poderia me perdoar se colocasse meu bebê em risco. Já me machuquei bastante. Ela não deveria ter que sofrer, Ana admitiu. Tudo bem, temos um acordo? Raquel estendeu a mão. Sim, Ana aceitou selar meu destino. Naturalmente, eu, sendo um homem, prontamente me levantei para limpar os pratos. Enquanto isso, as mulheres estavam discutindo seus planos e meu futuro. Honestamente, fiquei aliviado. Eu não tinha capacidade mental no momento para tomar decisões importantes. Ana foi instruída a dormir no quarto de hóspedes enquanto Raquel se sentia em casa no meu apartamento durante o dia sempre que possível. Eu não tinha certeza de como lidar com a suposição de Raquel de que voltaríamos a ficar juntos. Então fiquei quieto por enquanto. Eu tinha bagunçado as coisas com N e estava grato que Raquel estava me ajudando. Na manhã seguinte, mudamos os pertences de Ana de sua situação de vida anterior, digamos, menos do que desejável, para minha casa. O antigo apartamento de Ana não era um lugar onde eu jamais consideraria estacionar meu carro. Sua vida era muito difícil, hein? Eu perguntei a ela. Era? Parece que vai mudar. Sim, foi difícil e vai piorar ainda mais. Não sou tão ruim assim, sou? Você já ouviu falar em parar de repente? Você não está falando da comida, está? Muito engraçado, ela disse séria. Não, só pesquise, ok? E então prepare-se para limpar seu quarto de hóspedes porque eu vou subir na parede em breve. Espere muito vômito. Então, sim, minha vida foi difícil e vai ser um inferno. Só espero que minha filha aprecie isso um dia. Nossa filha. O quê? Sério? De repente, essa garota durona pareceu se encher de lágrimas. Nossa filha. Você não está sozinho nisso.
Nós passamos por isso juntos, literalmente. Oh, Alex, obrigada. Ela me abraçou com força enquanto Raquel observava cautelosamente. Você tem algum tempo de férias sobrando? Posso tirar uma licença não remunerada. Quanto tempo? 2 semanas, eu acho. Os 3 primeiros dias serão os piores. O que devo esperar? Só coisas boas. Você realmente vai conhecer meu lado menos charmoso. Vou ter diarreia, vomitar muito, suar muito, tremer incontrolavelmente, gritar com você, tentar arrancar seus olhos, tentar escapar. Acima de tudo, vou odiar você. Adorável. Foi exatamente isso que aconteceu. 2 vezes ela quase escapou de mim quando troquei de navio. Como resultado, saí com vários arranhões e hematomas. O quarto precisava ser completamente reformado. Ela gritava constantemente comigo e fiquei feliz que ninguém chamou a polícia. Mas conseguimos resistir pelos primeiros 3 dias. Então eu estava sentado no chão ao lado da cama dela, completamente exausto, olhando para a bagunça e me perguntando no que eu tinha me metido. Quando tentei limpar o cabelo dela com um pano limpo, percebi que esse não era um ato nobre do qual alguém se lembraria com carinho. Eu certamente não me sentia como um cavaleiro de armadura brilhante. Eu era apenas um cara sujo, exausto e deprimido ajudando uma mulher frágil, trêmula e anoréxica que eu inadvertidamente engravidei. Todo o processo foi humilhante, repulsivo e extremamente deprimente. E eu estava incrivelmente cansado. O padrão de sono dela era extremamente irregular, e, portanto, o meu também. Pouco tempo depois, ela estava de pé novamente, andando de um lado para o outro no apartamento com uma inquietação semelhante a um tigre enjaulado. Já passei pelo pior. Só preciso de um tempo sozinho agora que estou limpo. Vou dar uma volta curta. Até mais. Fiquei na porta. Alex, estou bem agora. Sério. Só preciso de um pouco de espaço, ela insistiu. Não, Ana. 2 semanas. Então você pode ir embora, eu respondi firmemente. Alex, me deixe ir, ela gritou de repente. Não vai acontecer, Ana. Alex, por favor, eu preciso disso, só algo para aliviar a dor, ela implorou, seu tom mudando rapidamente. Ana, vamos pegar algo para você comer, ok? Ok, seu tom de repente complacente, quase enganador. Alguns segundos depois, ela tentou correr para a porta, mas felizmente não conseguiu abri-la. Nem estava trancada, mas empurrar teria sido mais fácil do que puxar. Fiz uma nota mental para mantê-la trancada depois disso. Mesmo em seu estado perturbado, parecia mais seguro assim. Depois de alguns dias, a condição da paciente melhorou significativamente. Seus olhos estavam claros novamente e ela parecia ter recuperado alguma compostura. O aumento da sudorese e do tremor parou. Apesar do fato de que ela ainda estava visivelmente perdendo peso, sua aparência melhorou significativamente. Seu cabelo parou de ficar desgrenhado e sua pele perdeu seu brilho anterior. No entanto, o evento perturbador foi sua recém-descoberta pegajosidade e instabilidade emocional, que na minha opinião eram um tanto exaustivas. Não estava claro se o comportamento dela era causado pela gravidez ou outra coisa, mas ela começou a me tocar, me abraçar e me beijar constantemente, intercalados com acessos de soluços ou risadas. Eu involuntariamente sucumbia às suas flutuações emocionais. Sua tristeza me afetou, suas estupidez causaram minha preocupação e sua obsessão era estranhamente agradável. E quando seu humor se tornava amoroso, isso inevitavelmente nos levava para a cama. Eu me consolava com o pensamento de que ela não conseguiria mais engravidar. Surpreendentemente, não era como se comunicar com um trabalhador. Ela se comportou timidamente e até chorou depois disso, agarrando-se a mim como uma bardana. Estranhamente, não me importei nem um pouco. Depois, quando nos sentamos na cama, me senti contente, mas ainda um tanto surpreso. Você não me despreza tanto agora, não é? Eu comentei. Não fique muito confortável, senhor. Esse era apenas meu lado menos hostil. Espere até você testemunhar minha gentileza.
Mas honestamente, acho que superei minhas lutas internas e consigo pensar claramente agora. Não guardo mais tanto ressentimento em relação a você. A verdade é que eu nunca realmente fiz isso. Você tem tentado me ajudar e ao nosso filho e por isso, eu sou grata, ela disse, seu sorriso tímido. Ela possuía um certo charme e parecia ficar mais atraente a cada dia. Se essa tendência continuasse, eu precisaria afastar admiradores com um pedaço de pau. Espera aí, por que eu senti a necessidade de protegê-la? Eu realmente a via como minha de alguma forma? Resolvi procrastinar lidar com essa questão por enquanto. Nas semanas que se seguiram, a atmosfera na casa dos Spencer tornou-se notavelmente relaxada. Anne e eu ficamos incrivelmente confortáveis uma com a outra. Por mais estranho que pareça, as experiências de sermos vomitadas e gritadas pareciam criar um forte vínculo entre nós. Deixar de lado o papel de guarda da prisão certamente contribuiu para essa nova proximidade. Cada dia nos aproximava, cheios de risadas e momentos íntimos. Não pude deixar de notar alguns olhares direcionados a mim, talvez tingidos de desejo. Honestamente, me peguei olhando para ela da mesma forma. Raquel continuou a nos visitar regularmente, mantendo um olhar atento sobre nossas interações. Ela não deixou de notar as mudanças sutis. Alex, não há nada romântico se desenvolvendo entre vocês dois, há? Não tenho certeza, Raquel. Certamente estamos nos aproximando. Sua expressão ficou dolorida. Alex, por favor, não faça isso comigo. Sinto que estou prestes a reconquistar você. Não deixe que eu te perca para aquele viciado, ok? Raquel, você sabe disso? Sim. Sim, eu entendo. Eu não tenho nenhuma propriedade sobre você. Você pode fazer o que quiser, mas você deve perceber que eu ainda tenho esperança. Alex, eu continuarei lutando por você. Não vou desistir, mesmo que leve anos. Eu simplesmente suspirei e deixei o assunto de lado quando ele entrou na sala. Eu sabia que era difícil para Raquel, mas eu tinha aceitado Ana como minha parceira e estava comprometido com ela. Ana e eu nos tornamos ainda mais próximos quando me certifiquei de que ela não era viciada em substâncias ilegais. A acompanhei em várias recepções, estoquei tudo o que era necessário para a criança e realizei todos os preparativos habituais que os futuros pais fazem. Nós nos comportamos como qualquer casal comum, e para mim, era exatamente isso que éramos. Depois que nossa filha Mel nasceu, tudo se tornou ainda mais evidente. Ana, Mel e eu formamos uma família, sem dúvida. A ideia de dar Mel para adoção parecia ridícula naquela época. Nós a ficaríamos, sem dúvida. Raquel percebeu tudo isso durante suas visitas frequentes. Alex, eu te perdi para sempre, não é? Sim, Raquel. O que tínhamos acabou. Alex, por favor, ela começou a chorar. Isso não é justo. Sei que estraguei tudo de verdade neste fim de semana, mas eu realmente tentei consertar as coisas. Isso não conta para nada? Não tenho certeza se a justiça entra nisso. Você me tinha só para você, então você nos separou sem nenhuma razão. Isso significava que nós dois estávamos livres para buscar outros relacionamentos e foi exatamente isso que aconteceu. Não é sobre justiça, e não foi intencional. Não há um preço definido para o que você fez durante aquele fim de semana de bem-estar. Você jogou uma bomba em nós e nunca sabe para onde as consequências vão. Para mim, levou a Anne. Alex, ela estava chorando abertamente agora. Fui até ela e a abracei. Raquel, você ainda é jovem e linda. Vá, encontre o homem certo para você e não cometa o mesmo erro novamente, ok? Não. Alex, eu espero por você. Não faça isso. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Eu apenas suspirei. Ela estava certa. Se ela escolhesse arruinar sua vida, seria uma pena. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Foi assim que terminou com Raquel. Foi uma conclusão triste porque eu a amei uma vez e nosso relacionamento poderia ter sido maravilhoso. No entanto, esses sentimentos se dissiparam e nosso vínculo se deteriorou. Eu me vi atraído por Ana. Na verdade,
para ser honesto, eu já estava perdidamente apaixonado por ela. Eu admirava sua falta de jeito, inocência e charme, assim como seu rosto doce e sua devoção inabalável por mim. Ela praticamente me idolatrava, o que era um contraste gritante com Raquel. O que diferenciava Ana das outras era o nível da minha confiança nela, o que parecia incomum para mim. Eu confiava nesse homem que costumava levar um estilo de vida destrutivo, muito mais do que eu poderia confiar na minha ex-esposa, que teve um breve ataque de instabilidade. Nos anos seguintes, tivemos um modesto casamento civil, cuidamos de Mel, vivenciamos as ausências periódicas de Raquel, felizmente, e felizmente, não encontramos problemas recorrentes com substâncias ilegais. A vida com Ana teve seus desafios, notavelmente suas ocasionais mudanças severas de humor, mas, tendo-a conhecido bem até então, encontrei maneiras de lidar com isso. Nosso amor profundo e mútuo certamente desempenhou um papel significativo. Mel, nossa filha, era simplesmente incrível, ela era meu orgulho e alegria, e eu atendi alegremente a todos os seus caprichos. O fim veio logo após o segundo aniversário de Mel. Eu tinha acabado de colocar Mel para dormir enquanto Ana ainda estava na cidade fazendo compras. Mel tinha me exaurido mais uma vez e eu desabei no sofá, ansioso para assistir TV sem pensar. Como sempre, a campainha tocou no momento em que eu afundava no sofá. Relutantemente, levantei-me para atender. Abrindo a porta, encontrei 2 policiais parados ali. Boa noite. Como posso ajudá-lo? Boa noite, Sr. Spencer. Eu sou o Sargento Jacobs. Você é casado com Anna Spencer? Sim, qual é o problema? De repente, fiquei ansioso. Sr. Spencer, lamento informar que encontramos sua esposa falecida. Você poderia, por favor, vir conosco? Não consegui ouvir o resto. Eu simplesmente desabei no chão. Eu a beijei para me despedir há apenas 2 horas. Seria essa a última vez que eu ou Mel a veríamos viva. Ela não voltaria. Nada mais de risadas, nada mais de beijos, nada mais de ouvi-la xingar quando ela batesse o dedo do pé, nada mais de me agarrar ao meu pescoço, nada mais de cheirá-la. N, onde você está agora? O que aconteceu? Por quê? Fui sacudido por um policial algum tempo depois. Sr. Spencer, você está bem? Devemos chamar uma ambulância? O quê? Não há necessidade. Descobriu-se que ela havia sucumbido a uma overdose massiva de heroína. Eu não tinha a mínima ideia de que ela ainda estava envolvida com isso. Um dos policiais me disse que a conhecia. De forma rude e indiferente, ele disse que ela estava envolvida em atividades ilegais em meio período. Ele também sabia que ela era uma viciada experiente por cometer um erro tão fatal na dosagem. A quantia teria sido letal, mesmo para um elefante. Eles estavam bastante certos de que era suicídio. Fiquei atordoado. Eu não tinha a mínima ideia. Percebi que eu mal conhecia essa mulher. Ela estava levando uma vida dupla. Por vários dias, fiquei completamente destruída. Incapaz de funcionar no trabalho e mal conseguia cuidar da minha filha, Mel. Uma semana após a morte de Anne, me vi de volta ao sofá, olhando fixamente para a TV, ocasionalmente derramando lágrimas, dominada pela tristeza e me sentindo completamente incapaz de administrar os aspectos emocionais e práticos da minha situação. Mel, minha filha, também estava chorando, como já era normal. Perder Anne não só me devastou emocionalmente, mas também trouxe desafios práticos. Com o meu tempo de férias diminuindo rapidamente, o retorno iminente ao trabalho pairava sobre mim. Como eu cuidaria de Mel sem nenhuma família por perto para contar? A ideia de contratar uma babá passou pela minha cabeça. Eu poderia realmente confiar em alguém novamente? Parecia que a maioria das pessoas em quem eu depositava minha confiança me traíram de alguma forma. Até Anne, em sua maneira gentil, mas enganosa, escondeu que era uma garota de virtude fácil e viciada em substâncias ilegais enquanto eu estava fora. Ela nos deixou sem uma palavra, sem explicação. Din-don. Talvez canalizar minha tristeza para a raiva fosse a solução, mas não, isso parecia barato. Anne provavelmente tinha suas razões.
Ela provavelmente estava lutando contra seus próprios demônios, fraca demais para superar seu vício. Jin-dong. Talvez ela tenha sido coagida ou simplesmente perdeu a esperança de mudança. Sua decisão de deixar Mel para trás deve ter sido um ato de desespero. Não, raiva não era adequada. Anne era uma alma gentil, simplesmente frágil demais para este mundo. Jin-dong. Percebi que minha campainha estava tocando há algum tempo. Ah, não, eu provavelmente deveria fazer algo sobre isso, não é? Jin-dong. Mel também estava chorando. O que eu poderia fazer? Eu tinha acabado de tentar alimentá-la e falhei completamente em acalmá-la para dormir depois. Eu me senti incapaz de lidar com essa situação sozinho. Minhas novas responsabilidades me sobrecarregaram. Jin-dong. Tudo bem, e agora? Atender a porta ou confortar Mel? Eu me sentia sem noção sobre como lidar com Mel de qualquer maneira. Por outro lado, abordar a porta oferecia um plano de ação claro. Aproximar-se, abrir, ver quem estava lá. Eu consegui fazer isso. Então eu fiz. E imediatamente me arrependi. Não, por favor. Eu não precisava de mais complicações na minha vida. Já era difícil o suficiente. Não, Raquel, por favor. Não, foi tudo o que consegui dizer. Rapaz, você está horrível. Sinto muito, Alex. Deve ter sido horrível. Ela me abraçou por um momento. Estranhamente, não senti nada. 2 anos foi um tempo significativo, certamente. Mas essa foi a mulher com quem quase me casei, a que me traiu da pior maneira possível. Eu não deveria sentir alguma emoção ao vê-la depois de todos esses anos? Eu me senti culpado e indiferente sobre isso, mas talvez eu estivesse apenas emocionalmente esgotado. Ela não pareceu notar ou se importar. Ela finalmente me soltou e carregou a grande bolsa que trouxera com ela passando por mim até o quarto de Mel. Ei! Fechei a porta atrás de mim e a segui silenciosamente, exausto demais para intervir. Ela levantou Mel do berço, balançando gentilmente enquanto cantarolava uma melodia suave. Fiquei impressionado. Mel pareceu relaxar em seus braços. Eventualmente, Mel pareceu completamente à vontade, o que me surpreendeu. Raquel cuidadosamente a devolveu ao berço, aconchegando-a antes de ir para a cozinha como se fosse dona do lugar para desfazer suas malas e começar a preparar comida para Mel. Como você? Eu pesquisei bastante. O quê? Quando? Depois da morte de Ana. Eu sabia que você precisaria de ajuda, Alex. Ela falou de forma prática enquanto continuava suas tarefas, mas seus olhares frequentes na minha direção traíam seu verdadeiro estado de espírito. Você ainda mora perto? Sim, eu nunca saí, e para responder às suas perguntas. Não, eu não estou saindo com ninguém. Sim, eu tenho mantido um olho em você. E não, eu não estive com ninguém desde aquele fim de semana desastroso que destruiu minha vida. Ela se virou para mim, lágrimas brotando em seus olhos enquanto ela saía apressadamente do quarto. Eu a segui até o quarto de Mel, observando enquanto ela cuidava dela com ternura. Como é que Mel não estava mais chorando? Sempre que eu tentava isso, a vizinhança inteira precisava de protetores de ouvido depois. Qual é o seu plano? Alex, eu cuido de você. Eu sempre estarei aqui por você. Sempre. Eu fiquei em segundo plano para respeitar seu casamento, mas agora que você está em apuros, eu tenho que intervir. Suas palavras foram impactantes. Estava claro que ela se comprometeu a me apoiar, uma percepção profundamente humilhante. Era amor? Ou era culpa? Alguém poderia agir dessa forma somente por culpa? Suportar 2 anos de espera e então imediatamente entrar em ação para ajudar? Aqueles 2 anos devem ter sido uma agonia para ela, me ver com outra mulher. Tenha cuidado? O que quer dizer? Pedi demissão do meu emprego. Você fez o quê? De que outra forma eu poderia garantir o bem-estar de você e Mel? Vocês duas precisam de um cuidador em tempo integral, e Mel também. Raquel sorriu, e eu me peguei rindo, talvez pela primeira vez em algum tempo. Você pode ter razão.
Você comeu alguma coisa? Ah, desde quando? Desde que ela faleceu. Ah, não consigo lembrar. Talvez tenha comido. Tudo bem, Mel está satisfeita. Agora é sua vez. Você fez o quê? Apenas relaxou no sofá, ok? Certo. E foi isso que eu fiz. Percebi o quanto eu era grata. Simplesmente ter alguém ali para conversar e aliviar a solidão e o desamparo era um tremendo conforto. Ouvi-a agitada com panelas e frigideiras, preparando algo para comer. Depois de um tempo, ela retornou. Você está se sentindo melhor? Sim, menos sozinha. E você está certa. Preciso de uma babá. Obrigada. Mas e seu trabalho? Alex, eu realmente não tenho uma vida há 2 anos. Eu não saía. Eu quase não comprava nada. Eu só morava no meu pequeno apartamento. A única coisa em que eu gastava dinheiro era na academia. Você? Numa academia? Sim, eu queria melhorar minha aparência. Bem, eu explico isso depois. Eu posso ver isso agora. Você parece muito bem. Obrigado. De qualquer forma, economizei muito dinheiro para uma situação como essa. Então, agora mesmo, posso sobreviver por quase 1 ano sem ter que trabalhar. Acho que já teremos descoberto como proceder até lá. Ah! Sim, essa foi minha reação. Fale sobre se sentir como madeira à deriva e não saber o que fazer ou dizer. Sim, então eu vou cuidar de você. Em 1 ano você vai descobrir o que fazer com sua vida. Talvez você tenha encontrado uma nova mulher. Talvez você considere outras opções. Ela sorriu um pouco. Ah, preciso cuidar do nosso jantar. O jantar estava delicioso e agradeci profusamente a ela novamente. Depois, tive uma forte vontade de cair na cama e dormir por pelo menos 1 semana. Ah, não, senhor. Você não vai dormir sem tomar banho. E escovar os dentes, ok? Sim, mãe. O que me rendeu um leve soco nas costelas. Mas eu sabia que ela estava certa. Higiene pessoal não estava no topo da minha lista de prioridades ultimamente. Ao sair do chuveiro, encontrei minha cama recém-feita. Ana tinha sido a última a fazê-la, percebi tristemente. Aninhei-me sob os cobertores, vigiado por uma Raquel gentilmente sorridente, e pensei em Ana. Eu não conseguia me livrar da sensação de que nosso amor poderia ter sido uma completa ilusão. Você poderia amar alguém que você só conhece parcialmente? Eu amei apenas partes dela? Ela obviamente não confiava ou me amava o suficiente para se abrir completamente para mim. Logo depois que acordei, fiquei surpreso ao ver o café da manhã me esperando na minha mesa de cabeceira. Ainda mais surpreendente foi o fato de eu ter dormido a noite inteira, algo que não acontecia desde que Anne faleceu. Como Raquel conseguiu manter Mel quieta por tanto tempo? Percebi que ela não estava apenas determinada a melhorar minha vida, mas também era bem capaz disso. Decidi me deliciar com o café da manhã oferecido, aproveitando a sensação de ter algo substancial para comer novamente. Por fim, Raquel entrou no quarto, cantarolando alegremente enquanto carregava uma Mel adormecida. Ela fez tudo parecer fácil, pensei. Uma criança poderia realmente preencher o vazio deixado por uma mãe tão rapidamente? Uma coisa estava clara, eu não poderia substituir Anne assim. Eu ainda não tinha processado completamente sua morte e a revelação de sua vida dupla, e isso ainda me doía profundamente. Eu estava grata pela ajuda de Raquel, mas estava longe de formar um vínculo forte com ela. Sentindo-se melhor? Raquel perguntou. Fisicamente, sim, graças a você. Mas emocionalmente, ainda estou lutando. Não consigo compreender como tudo isso pôde acontecer. Você está se referindo à morte de Anne? Mel permaneceu dormindo pacificamente, sem ser perturbado por nossa conversa, adicionando outra camada de mistério à situação. Quero dizer, tudo o que aconteceu na minha vida, para ser honesto. Nossa escapada de fim de semana, sua traição, Anne aparecendo de repente na minha vida, se tornando pai da noite para o dia, a morte de Anne e você se mudando para cá.
Sinto que estou vagando sem rumo, empurrado pelas circunstâncias, mas nunca verdadeiramente no controle da minha própria vida. Alex, se você quiser que eu vá embora, eu vou. Eu ficaria desapontado, mas não quero ficar mais do que o devido. Não, não foi isso que eu quis dizer. Você está me ajudando muito. Por favor, fique. Ela simplesmente sorriu, assentiu e me deixou com meus pensamentos. Não pude deixar de notar uma lágrima brilhando em seus olhos quando ela partiu, deixando-me com uma sensação de desconforto. Poucos dias depois, retomei meu trabalho, confiante de que Raquel havia assumido perfeitamente o controle da minha casa. Ela parecia gostar da responsabilidade e a administrava perfeitamente, cuidando de todas as tarefas, até mesmo dos meus altos e baixos emocionais, enquanto também me dava espaço quando necessário. Ela nunca fez nenhuma investida romântica, o que eu valorizava, mas ela ofereceu abraços reconfortantes durante momentos de angústia. Altruísta, carinhosa e empática, ela provou ser a amiga mais solidária que já tive durante esse momento desafiador. Em resumo, ela foi realmente excepcional. Alex, preciso ir ver meus pais neste fim de semana. Eles precisam da minha ajuda. Já faz quase 2 meses desde que Anne faleceu. Você acha que vai ficar bem sozinha por alguns dias? Eu conseguiria lidar com isso? Provavelmente. Eu me senti mais forte e estável novamente. Mas eu queria? Não. De repente, me dei conta. A ideia de ela ir embora por alguns dias simplesmente não me agradava, não por razões práticas, mas porque eu ansiava pela presença dela. Não, eu precisava disso. Essa percepção me pegou desprevenido, me deixando sem palavras. Ela olhou para mim com uma expressão confusa, então um largo sorriso se espalhou por seu rosto. Sim, 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 ela exclamou, levantando o punho no ar. Uhul! Ela pulou em meus braços e segurou meu pescoço com força. Eu ainda estava perplexo, mas tinha me decidido. Não havia mais sentido em negar. Eu ainda nutria algum amor por ela. Ela estava apenas adormecida sob toda a dor e estresse. Encorajada, ela plantou o primeiro beijo genuíno em mim em anos, e para minha surpresa, pareceu certo. Ela ainda era a única para mim? Ela sempre foi? E quanto a Anne? Ela era apenas uma substituta? Ou Raquel agora era apenas uma substituta? Realmente importava, desde que parecesse certo. Provavelmente não. Ela soltou meu pescoço e começou a me puxar em direção ao quarto, expressando explosões de alegria. Eu me vi sorrindo amplamente também, sentindo-me subitamente à vontade com o mundo. A intimidade subsequente foi um pouco estranha, mas nenhum de nós se importou. Nós estávamos simplesmente felizes por estarmos juntos novamente, abraçados por um longo tempo depois, as lágrimas dela molhando meu peito. Só prometa que não vai me machucar de novo, ok? Nunca, Alex. Nunca mais. Nós dois suportamos as consequências dos meus erros, mas não foi tudo em vão. Temos uma filha linda e você terá uma versão melhor de Raquel do que eu poderia ter sido. Prometo ser a melhor amiga que você já teve. Ótimo. Então está combinado? Você visitará seus pais no fim de semana, mas nem um momento a mais, e de agora em diante, este é nosso quarto novamente. Nós 3 seremos uma família. Foi até onde cheguei antes que ela me interrompesse com um grande beijo, o que foi perfeitamente bom para mim. Após essa reviravolta inesperada, nos acomodamos no ritmo de uma família pequena típica. Casamento nunca foi discutido, nem planos para filhos adicionais. Mel naturalmente se referiu a Raquel como mamãe. Decidimos não revelar a verdade a ela até que ela completasse 18 anos, talvez até mais tarde. Parecia não haver necessidade. Estávamos contentes com nossa situação atual. Alex, você sabe o quanto eu amo Mel, não sabe? Essa declaração me pegou desprevenido. Estávamos sentados no sofá, Mel dormindo pacificamente. Tudo parecia bem. Por que ela escolheu esse momento para fazer uma pergunta tão profunda? Claro, respondi, esperando que mais se seguisse. Claramente havia mais nessa conversa. Eu a amo como se ela fosse minha própria filha. Eu entendo,
e sou verdadeiramente grata por você entender. Sim, mas um dia eu também gostaria de ter um filho nosso. Sempre invejei N por isso. Pensei nisso por um momento. Bem, por que você não faz isso? Afinal, ela já estava em casa para cuidar de Mel. Nós tínhamos combinado nossas finanças há muito tempo e dependíamos somente da minha renda. O quê? Para minha surpresa, ela respondeu com uma onda de emoção, pulando e olhando para mim com lágrimas brotando em seus olhos. Ela parecia quase alarmada. O que estava acontecendo aqui? Por que não deveríamos ter outro filho se ela desejasse? Fiquei um pouco perplexo com sua reação intensa porque não conseguia ver nenhum problema. Afinal, já estávamos vivendo como uma família. Bem, o que está te incomodando, Raquel? Você realmente confia em mim o suficiente para ter um filho comigo? Era uma pergunta válida. Eu? Sim, sem hesitação. Percebi que minha confiança nela era inabalável. Ela tinha provado consistentemente a si mesma no passado. Sim, eu sei. Ah, Alex. E lá estava ela de novo, Raquel, usando seu coração na manga. Ela me segurou com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu ainda estava um pouco confuso com a reação dela, mas era inegavelmente reconfortante. Obrigado, Alex. Raquel, relaxa. Agradeço por você ter discutido isso comigo em vez de tentar me enganar com. Não, não, ela me cortou. Eu nunca faria isso. Sim, eu sei. E eu realmente fiz. De qualquer forma, vamos em frente se você estiver pronto. Em quantas você está pensando? Vamos começar com uma. Preciso eliminar a pílula do meu sistema, mas podemos começar a tentar imediatamente. E foi exatamente isso que fizemos. Nosso jantar tinha acabado. Hoje eu tinha insistido em cozinhar e fui com tudo. Velas, uma toalha de mesa branca, 3 pratos. Raquel ficou agradavelmente surpresa, mas ficou um pouco nervosa durante a refeição. Não era algo que eu normalmente fazia, e ela estava começando a ficar desconfiada. Se eu quisesse manter a surpresa, precisava agir logo. Então eu circulei a mesa e me ajoelhei, fazendo com que o queixo dela caísse como uma pedra. Eu tateei no meu bolso. Raquel? Sim. Você vai? Sim. Sim, Alex. Oba! Alex, claro que sim. Mary. E eu fui silenciado por um beijo enorme enquanto eu caía para trás sob seu corpo grávido. Obrigada, Raquel. Você está falando sério? Você está me agradecendo? Eu te devo agradecimentos e continuarei agradecendo até meu último suspiro. E lembre-se, você ainda tem esse contrato. Eu preciso, mas duvido que eu precise. Você não vai. Ah, e Raquel, tem mais uma coisa. É sobre Mel. Ela precisa de uma mãe. Mas ela já tem uma. Sim, mas não legalmente. Raquel apenas olhou para mim, e inesperadamente lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Você vai ter uma surpresa hoje à noite, ela conseguiu dizer entre lágrimas. E pelo resto da sua vida. E de fato eu estava. Então aqui estamos nós, de volta ao momento presente. Estou descansando na piscina do nosso quintal com minha adorável esposa me olhando furtivamente enquanto brinco com nosso filho. Nosso casamento foi um evento íntimo, perfeitamente cronometrado para seu pai testemunhar antes de sucumbir ao câncer. Antes do casamento, eu ansiosamente observava qualquer sinal de recorrência da loucura. Mas Raquel entendeu minhas preocupações e simplesmente sorriu. Isso não vai acontecer, Alex. Não dessa vez. Aprendi minha lição. E ela estava certa. Só espero que o casamento seja uma viagem mais tranquila para os outros. Eu sempre soube que o processo seria complicado e árduo, mas Raquel e eu parecemos ter levado isso a outro nível. Caros leitores, se vocês acompanharam a narrativa de perto, ela conclui neste ponto. O que se segue é essencialmente um final alternativo para aqueles que preferem pular direto para a conclusão. É completamente sem sentido e não tem relação com o enredo.
Estou atendendo aqueles que preferem narrativas diretas e resoluções rápidas, por isso tentei incluir elementos necessários. Terminei com isso, Raquel. Eu costumava te amar muito, mas você extinguiu completamente todos os meus sentimentos. Não, ela gritou. Alex, eu vou consertar isso. Por favor, me dê outra chance. Agora percebo o quão estúpido eu fui. Não cometerei o mesmo erro novamente. Aprendi minha lição e só amo você, Alex. Muito pouco, muito tarde, Raquel. A propósito, seu amante Danny cometeu o erro de tentar me confrontar. Ele obviamente não sabia sobre meu passado nos navies SEALS. Ele não é um cara mau, Alex. Você o machucou muito? Acho que não muito, mas por um tempo ele não poderá andar ou ter intimidade. Ele nunca percebeu que isso era uma operação secreta de inteligência. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto, Alex. Ah, e não se preocupe com os 15 milhões. Eles estão escondidos com segurança na minha conta offshore nas Ilhas Cayman. Alex, eu sei que parecia ruim, especialmente quando eu tentei te dar substâncias ilegais para os bandidos e eles tentaram roubar seu Mustang, mas não era sobre o dinheiro ou seu tamanho. Tudo o que eu sempre quis foi você. Mas ele não pode mais ser seu. Uma voz feminina o interrompeu por trás. Surpresa, Raquel se virou. Quem diabos é você? Eu sou Sasha, a nova noiva de Alex. Ela era mais nova que Raquel e parecia uma supermodelo. E nós, como donos de uma empresa privada internacional, já temos todas as evidências necessárias. Se você não tomar cuidado, seu vídeo vai se espalhar por toda a internet. Você acabou, Raquel. Alex e eu fomos feitos um para o outro. O grito de Raquel ecoou como o rugido de um motor a jato. Sim, você tinha um homem honesto e o deixou. Agora ele é meu e eu já estou grávida de gêmeos dele. Tenha uma boa viagem, Raquel. Eu realmente te amei uma vez, mas acabou para sempre. Naquele momento, Raquel percebeu o quão incrivelmente estúpida ela tinha sido em tratar Alex daquele jeito. Mas agora era tarde demais. Sim, as consequências podem ser severas.